Em algum momento você já parou e pensou que o ímpio não sofre? Parece que, tipo assim, ele é abençoado em tudo. Ou, sei lá, não tem problema na vida dele. Tudo que ele faz, ele prospera. Sei lá, alguma coisa tá desconexa aí que, tipo assim, cara, eu sou crente, não falta um culto. Tô ali trabalhando, servindo a Deus, fazendo tudo que eu preciso fazer, mas a minha vida não vai pra frente. Você já pensou sobre isso? Esse é o nosso assunto do vídeo de hoje. Salmos 73. Abre a tua Bíblia. Eu sou Graziela Leão, sou escritora, teóloga e psicanalista. E de vez em quando eu consigo vir aqui para poder trazer para vocês algumas reflexões que eu tenho e que fazem algum tipo de introspecção. Reflexões que fazem a nossa mente expandir. Eu trouxe a tradução NTLH, mas você pode ler em qualquer tradução bíblica aí. Mas esses dias eu lancei um outro vídeo aqui no canal que falava sobre posicionamento. E entre ele, eu tinha lançado esse versículo do Salmo 73. Só que eu continuei refletindo sobre o Salmo 73 e eu queria trazer a reflexão do Salmo 73 para você, tá bom? Eu vou ler rapidinho e você acompanha Salmo 73, versículo 2. Começa no versículo 2, tá? É um salmo de Asaf. Porém, quando vi que tudo ia bem para os orgulhosos e maus, quase perdi a confiança em Deus, porque fiquei com inveja deles. Os maus não sofrem, eles são fortes e cheios de saúde. Eles não sofrem como os outros sofrem, nem têm as aflições que os outros têm. Por isso, usam o orgulho como se fosse um colar e a violência como uma capa. O coração deles está cheio de maldade, e a mente deles só vive fazendo planos perversos. Eles gostam de caçoar e só falam de coisas más. São orgulhosos e fazem planos para explorar os outros. Falam mal de Deus, que está no céu, e com orgulho dão ordem às pessoas aqui na terra. Assim o povo de Deus vai atrás deles e crê no que eles dizem. Eles afirmam: Deus não vai saber disso. O Altíssimo não descobrirá nada. Os maus são assim. Eles têm muito e ficam cada vez mais ricos. Parece que não adiantou nada eu me conservar puro e ter as mãos limpas de pecado. Pois tu, ó Deus, me tens feito sofrer o dia inteiro e todas as manhãs me castigas. Se eu tivesse falado como os maus, teria traído meu povo, traído teu povo. Então eu me esforcei para entender essas coisas, mas isso era difícil demais para mim. Aí a gente chega no 17. Porém, quando fui ao teu templo, entendi o que acontecerá no fim com os maus. Tu os pões em lugares onde eles escorregam e fazes com que caiam mortos. Eles são destruídos no momento e têm um fim horrível. Quando te levantas, Senhor, tu não te lembras dos maus, pois eles são como um sonho que a gente esquece quando acorda de manhã. O meu coração estava cheio de amargura e eu fiquei revoltado. Eu não podia compreender, ó Deus, era como um animal sem entendimento. No entanto, estou sempre contigo, e tu me seguras pela mão. Tu me guias com os teus conselhos, e no fim, me receberás com honras. Salmo 73, Salmo de Asaf, Salmo de conflito interno, Salmo real 2025, aqui ó, tá na nossa carne. Parar de hipocrisia, como eu sempre falo pra vocês, a minha opinião te leva pro inferno. Porque se eu falar tudo aquilo que eu penso, menino, não vai dar certo. Mas o que a Bíblia fala te leva pro céu. E é sobre isso que a gente fala. Sobre o que tá na Bíblia. Vamos analisar, porque essa reflexão ficou muito na minha cabeça. Às vezes a gente olha muito pro ímpio e fala assim, cara, nada acontece. O cara fala, vou estudar pra prova. Fala eu que vou fazer uma prova. Parece que o inferno se levanta, manda 300 legiões, e olha que uma legião já é coisa pra caraca, mas eu já penso logo assim, cara, levantou 500 legiões contra mim. Por quê? Qual é o propósito disso tudo? Por que é só comigo? Vamos analisar, porque, gente, isso não é só eu. Tenho certeza, eu sou psicanalista, eu atendo muita gente fala a mesma coisa. Na verdade, eu acho assim, eu abro, né, a lista para paciente, mas no meu caso só vem cristão. Só vem cristão. É óbvio que tem um propósito de Deus nisso. Deve ser porque eles podem falar sobre a religião sem eu achar que eles estão querendo sair dessa religião. Eu entendo isso. Mas volta aqui para o negócio.
Asaf tem um conflito interno que todo cristão tem em algum momento da vida. Por que o outro pode fazer acontecer, o Senhor ainda vai fazer ele prosperar, e se eu pensar em pecar, o Senhor já estava levantando alguém e brigando comigo? Por quê? O que está acontecendo? E aí vem o 13, sabe? Versículo 13 fala assim: parece que não adiantou nada eu me conservar puro e ter as mãos limpas de pecado. Pois tu, ó Deus, me tens feito sofrer o dia inteiro, e todas as manhãs me castigas. Ele tá falando assim, sabe aquela frase que eu acho bem engraçada, que fala assim: querer ser pobre um dia, porque ser pobre todo dia é muito chato. É mais ou menos isso. Todo dia é a mesma coisa pra mim, mas pro outro não. Só que a chave muda quando Asaf chega no versículo 17 e fala assim: até que eu entrei no santuário. Ou como nessa tradução fala: porém, quando fui ao teu templo, entendi o que acontecerá no fim dos maus. E eu queria trazer essa reflexão para você. Eu já fiz muitas palestras para jovens, muitas mesmo. E eu gosto de falar para eles, eu vou trazer para você, que eu entendo que você hoje já não é tão jovem, mas algo que nós plantamos lá no começo. Gálatas 6, 7, linka essa palavra. Por quê? Porque Gálatas 6, 7 vai falar sobre a lei do plantio. E ela é uma lei que diz assim: não se engane, ninguém zomba de Deus. O que uma pessoa plantar, é isso mesmo que colherá. O plantio é automático. Eu estava até escrevendo isso, vai entrar no blog uma reflexão só sobre isso, tá? O blog está lá no meu site, www.grazielalleão.com.br. O plantio é automático. Eu não escolho se eu quero ou não quero plantar. É automático. O que eu escolho, antes disso, né? O plantio é automático, a colheita é obrigatória, mas a escolha das sementes é opcional. Eu posso escolher ou não. Todos nós, quando nascemos, nós ganhamos, vamos imaginar, um saquinho de sementes. Nesse saquinho tem sementes boas e sementes ruins. E quando eu falo sementes ruins, não é sementes boas apodrecidas, não. São sementes ruins, realmente. O que é bom, o que é ruim, é ruim. E aí, todas as vezes que eu tenho que fazer uma escolha, eu tenho o direito de botar a mão nesse saquinho e decidir se eu quero pegar a semente boa ou se eu quero pegar a semente ruim. E eu também tenho a opção de não escolher a semente. Só que se eu entendo que a minha natureza, depois de Adão, ela é má, é óbvio que todas as vezes que eu vou colocar a mão no potinho de semente, eu vou pegar uma semente má. Mas eu tenho a opção de escolha de pegar uma semente boa. Eu só não tenho a opção de escolha de saber se eu quero semear ou não. Eu vou semear. Então, olha como é que essa reflexão ela é profunda. Só essa reflexão. Se eu semear coisas boas, eu colherei coisas boas. Imediatamente não, porque toda semente precisa de um tempo para germinar, para crescer, para frutificar. Mas eu colherei coisas boas. Mas se eu semear coisas ruins, eu vou colher da mesma forma coisas ruins. Aonde que isso entra em Asaf? A gente olha a prosperidade do ímpio, mas a gente não planta como o ímpio. A gente não semeia como o ímpio. A gente não aduba como o ímpio. E isso é real e eu preciso te falar. Você sabe que, desculpa, se você é novo no canal, me perdoa, mas aqui não tem assim, rola, sabe? Aquela coisa que, olha, você joga a semente que Deus vai fazer o crescimento. Não! Você vai colocar sua semente, você vai semear, você vai preparar o terreno, você vai esqueci como é que faz o processo, mas você vai regar, adubar, regar, ficar de olho. Quem faz crescer é ele. Biblicamente ele fala que faz crescer é ele. Mas ele põe o sol e a chuva para todo mundo. Ele é justo. Olha, não é só o crente que tem um solzinho, não. O sol e a chuva vêm para todo mundo. O sol, chuva, vento, tempestade, vem para todo mundo. A questão é como você preparou o seu terreno, qual a semente que você colocou, o quanto que você tem se dedicado para aquilo que você está semeando. É aquilo que você vai colher. Eu vou trazer isso para o nosso mundo. Sabe qual é a nossa grande realidade? Não, porque olha, eu estudou até quanto? Você buscou até quanto? Não, porque Deus vai fazer. Então você está querendo um milagre que não vai existir. Isso é delírio. Deus é justo. Porque parece que eu estou perdendo a minha juventude. Parece mesmo, porque se você não está fazendo o melhor que você pode, você está perdendo sua juventude.
Eu ouvi uma vez uma palavra que a pessoa falava assim, cara, já percebeu o quanto que você já viveu? Eu tenho 38 anos hoje. A realidade é que a grande maioria das pessoas que eu conheço morrem depois dos 80 para 90. Então, se eu parar para analisar aonde eu estou vivendo, vamos dizer 90 anos, eu ainda tenho praticamente o dobro, praticamente. Se fosse 30 para facilitar a conta, eu só vivi 30, eu ainda tenho 2 vezes aquilo que eu vivi até hoje. Para viver. E eu, com meus 38, a minha geração parou de estudar, parou de querer crescer. A minha geração parou. Vai colher o quê? Vai colher o que plantou. Sabe? Vamos parar para pensar na horta mesmo? Eu não entendo, vou deixar bem claro, né? Eu não entendo muito de plantação. Praticamente nada. Mas vamos parar para pensar. Eu acredito que algo que eu plantei, adubei, reguei e parei, ele vai dar frutos até certo ponto e depois ele vai parar. Eu não acredito que nenhuma plantação, sem regar, sem adubar, sem podar, ela vai continuar frutificando. Ou seja, eu vou colher aquilo que eu plantei, mas depois ele vai parar. E isso não é o estudo? Ah, não, estudei até o 2º grau, tá tudo muito bem. Ah, mas tu vai viver até quanto? Até os 90. E o seu 2º grau vai te manter até lá? Óbvio que não vai. Aí a gente faz um paralelo. Não, mas Deus vai me sustentar. Vai, mediante a tua semeadura. Por quê? Porque ele é justo. E o ímpio? O ímpio continua. Porque o ímpio fez 2º grau. O ímpio não está confiando em Deus. Ele está confiando nele. Erradamente? Erradamente. Porque é Deus que faz tudo. Ok. Mas ele está confiando nele. Ele está semeando. Então Deus vai ter que fazer o quê? A lei. A lei não é para cristão. A lei é para todos. A lei bíblica é para todos. Ele plantou, ele vai colher. Isso eu falei no outro vídeo. Por que os ricaços, eles fazem a semeadura conforme que está na palavra? Porque eles sabem que vai acontecer. Eles podem não acreditar na volta de Jesus. Eles podem não acreditar na vida eterna. Eles podem não acreditar no que eles quiserem. Mas eles sabem que certas coisas que estão na Bíblia são reais. E eles fazem. Lei da semeadura. Ele planta e ele sabe o que ele vai colher. Ele doa e ele sabe que vai voltar. Dê que Deus te devolverá muito em grande medida, sacudida e transbordante. Por que eles gostam de doar? Gente, quem em sã consciência, acredita que se eu der para alguém, aquilo vai voltar para mim. Se você parar para pensar, não tem lógica. É incoerente. Se eu tô dando, eu tô ficando sem. Mas quem entende o que está escrito na palavra faz o quê? Opa, tem uma lei. Qual é a lei? Se eu der, vai voltar para mim. Só que não volta igual, fala sacudida. Ó, dê que Deus te devolverá muito em grande medida, sacudida e transbordante. Ou seja, não vai voltar igual. E até se voltasse igual, eu já não estaria sem. Mas não. Muito grande medida, sacudida e transbordante. Tá entendendo? Tem uma palavra que eu vou falar no final. E se você conseguir ir até o final, escreve essa palavra nos comentários. Eu vou falar que o segredo de tudo isso aqui se resume em uma palavra. Exatamente uma palavra, mas eu vou falar no final. Vamos lá. Asaf tá no momento que ele tá na cabeça dele, né? Ele tá se resguardando. Ó, o versículo 13. Então não adiantou nada eu me manter puro. Não adiantou nada. Asaf tá assim. Porém, ele vai perceber no versículo 17. Quando eu entrei no santuário, quando eu fui ao teu templo, quando eu entrei na tua presença, quando eu aceitei estar naquele lugar e te adorar, aí sim eu entendi. Vamos pensar nisso? Vamos lá. Volta na sua adolescência. Lembra aí quem eram os mais bambambãs da escola? Aqueles que você imaginava e falava assim, nossa, eu queria ser como fulano. Fulano não estuda, mas ele olha, o cara na escola. Onde eles estão? Para e analisa. Eu vou abrir um pouco da minha vida para vocês. Nesse vídeo eu preciso abrir. Até porque, como eu sempre falo com os jovens que eu conheço, a minha vida não serviu de parâmetro.
E eu não quero que sirva de parâmetro. Por quê? Porque eu fui Asaf. Eu fui Asaf. Eu reclamei. A primeira vez que eu até me afastei foi por causa disso. Poxa, a pessoa não faz nada e tá sendo mais, sabe? Mais amada do que eu que tô aqui direto. Ah, não, tem alguma coisa errada. Só que eu parei depois, hoje, né? Hoje eu consigo entender que Deus nunca foi injusto. Fulano tava ali sendo bambambam, curtindo a vida. E as meninas também curtindo. Era a garota mais, sabe, do colégio. E não tava plantando. E enquanto eu tava olhando para a vida dela, eu também não tava plantando. Eu sei que eu estudei mais do que alguns. E sim, após o 2º grau, eu ganhei coisas que outros não ganharam. Eu tive empregos que outros não tiveram. Por quê? Porque eu plantei. Mas eu não plantei tudo que eu poderia ter plantado. Essa é a verdade. E eu gosto de deixar isso bem claro. Hoje, eu não tô na vida que eu gostaria de ter. Eu não moro onde eu gostaria de morar. Por quê? Porque Deus foi injusto? Não. Porque eu não plantei o que eu deveria. Porque eu não fiz aquilo que eu deveria fazer. Porque eu abandonei todas as faculdades que Ele abriu a porta para mim. Você entende? A culpa não foi de Deus, foi que eu. E isso é muito difícil de você chegar. Por quê? Porque a gente tem uma facilidade muito grande de culpar o mundo, a circunstância, o emprego que os meus pais tinham, a educação que eu recebi e blá, 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 blá. Mas nunca a culpa é minha. Não, diante de todos, eu tô falando, a culpa foi minha. Hoje eu tenho a vida que eu tenho porque a culpa foi minha. Só que da mesma forma, aos meus 30 e alguns anos, eu não lembro exatamente quando, o clique bateu. Quando eu comecei a adentrar isso aqui, eu entendi. Ele não tem culpa alguma, a culpa foi minha. E aí sim. Aí hoje, você olhar a Grazi com 38 anos, o que Deus tem feito na minha vida. Fala assim, nossa, a Grazi tá falando com tanta gente, ela tá chegando a tantos lugares, os meus livros estão chegando no Brasil todo, mas por quê? Porque eu comecei a entender que se eu não plantar, eu não vou ter o que colher. Quanto mais você estuda, quanto mais você lê, quanto mais você absorve conhecimento, mais você vai entendendo que você está onde você plantou, aonde você se permitiu chegar. Asaf está aqui. No momento que ele fala, parece que não adianta de nada. Mas se você ficar como o irmão do filho pródigo, que estava ali, ó, com a herança, porque o pai dividiu entre dois, e ele não quis usar, a gente se torna isso. A gente tem um Deus que nos prometeu tantas coisas. Mas somos nós que não adentramos a profundidade dele, somos nós que não usamos. Até que eu entrei no templo do Senhor, até que eu entrei no santuário, até que eu entrei na sua presença e eu me entendi, de fato. Quantos que gostariam de estar na presença? Quantos gostariam de ter a presença? Ele fala, o Senhor está comigo todos os dias. O Senhor cuida de mim em todo tempo. Significa que, Salmos 4, se eu não me engano, em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Quantas vezes a gente vê aí ricaços, pessoas que têm tudo, tirando as próprias vidas, porque a dor que elas sentem é tão sufocante que ir para um local de incerteza é melhor do que viver a angústia que estão vivendo. Quantos filhos matando pais, pais matando filhos, gente sem paz, sem direção, sem estrutura, sem nada. Pessoas que têm condições. Então o grande problema não é ver o rico ser rico. O grande problema é não estar resolvido consigo mesmo. O grande problema é, de certa forma, ter inveja daquele que está curtindo ali fora, como o irmão do filho pródigo. Gente, o irmão do filho pródigo, ele não está na Bíblia à toa. Aquilo ali é muito real. É, de certa forma, o nosso Asaf. Ficar incomodado porque alguém está gastando tudo o que ganhou, tudo aquilo que recebeu de Deus, digamos assim, jogando a vida fora. Mas o que está adiantando? Você está dentro, mas você está com inveja dele. E o pior, ele fica chateado quando vê o irmão voltando sem nada. Sem parar e analisar que, olha, ele tem tudo. Lembra, há um tempo atrás eu coloquei até aqui, botei na rede social vizinha, um carrossel sobre isso. Parece que a gente tem a síndrome de Saul. Saul era rei e estava incomodado com um garoto que, tipo, tocador de harpa. Não era nada, Davi.
Ou melhor, pra gente não dizer que não era nada, pra gente dizer assim, um garoto que cuidava das ovelhas malhadas do seu pai. Mas se a gente basicamente olhar o contexto, as ovelhas malhadas, elas não tinham, de certa forma, valor. Então a gente está falando de um rei, um cara que estava na mais alta posição social daquele tempo, incomodado com alguém que tinha, de certa forma, um emprego, que nem emprego era porque era do pai, então ganhava um salário, a função de cuidar das ovelhas que nem valor tinham. Sabe? Olha, eu sei que, tipo assim, gente, tem horas que eu falo e tem uma amiga minha que fala que eu vou muito rápido. Mas entenda, eu não tô desmerecendo nenhum tipo de profissão, mas eu tô falando que às vezes a gente já está em patamares de lugares de pessoas que não chegaram nem a metade do nosso caminho e você começa a se incomodar com as formigas. Sabe como é isso? Parece que você tá se incomodando com o crescimento do outro, com não sei o que do outro, com o que o outro tá fazendo na vida dele. Mas e você? Cadê a sua produção? Síndrome de Saul. Era pra gente olhar para trás, apenas pra gente poder glorificar a Deus e ver que Deus já nos tirou de lá. Era pra gente conseguir olhar pra frente e falar, eu confio que o Senhor vai realizar o desejo do meu coração. Eu confio que o Senhor vai fazer na minha vida. Eu escrevi sobre isso no livro A Viúva e o Azeite. O livro que fala sobre processos. Porque muitas das vezes a gente faz 10% do processo e fala, Deus, cadê o azeite? Deus está falando assim, não, você não fez o processo, eu só posso derramar o azeite quando você fizer o processo, mas cadê o processo que eu não estou vendo, Deus? E aí é que tá, tem detalhes nesse processo que você precisa fazer. As coisas acontecem assim, do nada. E na verdade não é do nada, é porque havia um processo que você precisou cumprir. Quando Elias monta todo o processo, o fogo desce do céu. Quando a viúva monta todo o processo, o azeite desce. Deus, quando faz uma promessa, ele não faz uma promessa baseando-se naquilo, não. Ele faz uma promessa porque ele fala, eu já tô lá e eu sei que vai acontecer. O nosso grande problema é que a gente para de caminhar, a gente para de fazer, a gente começa a ver que tipo, não tá acontecendo. Azaf, como pode o ímpio prosperar no seu caminho? Como pode? Tem horas que eu não posso ser Deus. E, óbvio, gente, é um jeito de falar e de pensar. Porque eu falo, morre. Nós somos assim. Nós precisamos entender que somos assim. E é por isso que a gente precisa se conhecer, porque quando a gente começa a se conhecer, a gente para e fala, opa, que isso? Por que está batido a minha alma? Por que você está se afligindo dentro de mim? Espera em Deus. Confia que Ele vai fazer. Para de olhar o outro, começa a fazer por você. Começa a plantar que você também vai ter o que colher. Começa a seguir os princípios que você vai ver Deus se revelar, porque Ele é justo e a sua justiça não é mutável. A sua justiça não é dependendo de quem paga mais, quem paga menos. A sua justiça não é dependendo daquilo que... por que o Brasil tá aqui? Tá? Para. Coloca no Google aí. Qual a quantidade de cristãos no Brasil? Você vai se impressionar. Somos a maior população no Brasil. Se diz cristão. Por que o Brasil está onde está? Por que estamos como estamos? Se somos cristãos, se temos os princípios, mas se não seguimos a palavra, vai dar tudo errado, vai dar errado. A gente não segue que tá aqui porque a gente não tem confiança. A gente não confia do que está escrito aqui, é real. Então se a gente não confia, não vai acontecer. Em falar nisso, tem um outro vídeo que eu gostaria que você assistisse, se você quiser. Os que confiam no Senhor são como um monte Sião. Tá aqui no canal. Tem mais de 700 visualizações. Por quê? Porque é real. Se você não lê o que tá aqui, não confia, não vai dar certo. Eu não tô pregando contra a prosperidade, não. Você faz o que você quiser da sua vida. Eu sou do princípio que Deus não forçou ninguém a adorá-lo. E outra, vamos parar, que eu preciso tirar uma venda dos teus olhos de uma frase muito falada, que eu preciso muito te explicar. A frase que eu tenho ouvido muito e hoje eu preciso analisar. Gente, não é porque você ouviu uma frase que, fulano falou, analisa a frase. Porque às vezes a gente repassa, mas a gente não para e analisa. A frase que eu tenho ouvido muito é, escolhido não tem escolha. Será?
eu quero crer que quem começou a falar, falou em algum outro contexto que caiba essa frase, mas o contexto que eu mais tenho ouvido não entra essa frase. Quando eu falo que escolhido não tem escolha, eu estou colocando que Deus não me dá escolha, e Ele dá escolha. Se Ele não desse escolha, Ele forçaria as pessoas a adorá-lo. Se Ele não desse escolha, o porquê que a gente tem vivido isso tudo. Se Ele não desse escolha, não teria motivo pelo qual o Filho dele morrer para dar a opção de escolha para nós. Escolhido tem escolha. A grande diferença é que o escolhido quer escolher ficar na zona de conforto e quer ser abençoado. Ou seja, o escolhido quer não plantar e colher. Então, o escolhido tem escolha. O problema é que o escolhido está escolhendo ficar na zona de conforto. Então, vamos tirar isso do nosso vocabulário, porque pouquíssimas exceções, pouquíssimas das pouquíssimas poderiam colocar essa frase. Mas em todas as que eu tenho ouvido por aí, elas estão indo contra Deus. E jamais eu posso ir contra Deus porque Ele é justo. E Ele me dá o direito de escolha. A diferença é que Jeremias 29:11 vai falar: porque eu sei os pensamentos que tenho de vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Se a gente seguir a vontade dele, a gente chega no nosso propósito. O problema é que a gente quer seguir a nossa vontade e chegar no propósito dele. Mas aí quem está coordenando quem? Junta na palavra que eu quero que você entenda. Gente, esse vídeo todo é linkado por uma única palavra. Uma única palavra. Na verdade, toda a Bíblia é linkada numa única palavra. A gente que ainda nunca parou para analisar isso. Mas volta aqui. Asaf. Asaf tem a escolha de definir o que ele vai plantar. E quando ele fala, até que eu entrei no santuário e comecei a perceber o fim deles. Aonde estão os bambambãs, aqueles a quem a gente admirava? Eu vou falar de mim. De mim. Vou falar do outro, vou falar de mim. Para analiso. Eu admirava uma garota que ela era, sabe? A alfa da escola. Que ela era super poderosa da escola. E aí o que aconteceu? A garota engravidou, acabou a vida. Por que engravidou, acabou a vida? Porque todos os sonhos que ela falou que ela teria pararam por ali. Até hoje, tenho pouco de contato pela rede social de ver. Ela continua sendo nada, não terminou os estudos, abandonou tudo. Isso me leva a crer um estudo que eu tinha feito com os adolescentes há alguns anos atrás, compartilhar com vocês uma imagem que eu passei em alguns estudos de palestras que eu tenho dado para os adolescentes. Dá uma olhadinha nessa imagem aqui. Se você parar para analisar, nós temos o plantio e a colheita. E eu preciso falar essa palavra para você, porque senão não vou conseguir explicar esse quadro. Esse quadrinho, ele mostra a confiança que nós temos em Deus. E a palavra que eu tanto estou falando com vocês é a confiança. Quando eu confio, eu obedeço. Quando eu não confio, eu não consigo obedecer. Olha isso aqui. Se eu estudar, der o meu melhor até os 18, e eu vou completar até os 25, faculdade, tudo, né? Dando o meu melhor, eu tenho um bom emprego e eu vou colher o restante da minha vida. Você vê, sofro agora e vivo depois. Mas eu tenho uma grande geração e parte da minha geração decidiu viver isso. A escolha é o contrário, do viver agora. Só que quando eu vivo agora, eu quero curtir agora, eu quero viver todas as minhas experiências agora, eu tenho o restante da minha vida de colheita. Porque eu paro de plantar. E aí eu tenho o sofrer depois. Então eu preciso entender que a colheita é automática, que eu preciso entender que o plantio é automático, mas a colheita ela é obrigatória dependendo da semente que eu lancei. O que está faltando na nossa geração, a geração que está muito no Salmo de Asaf, é entender que se eu não plantei, eu não tenho o que colher, porque Deus é justo. Imagina eu falar que Deus é justo quando ele só manda o sol pro cristão. Então vai ficar tipo aqueles filmezinhos que passam, o sol anda aqui em cima de mim. Aquele que não quer servir a Deus, Deus só vai mandar tempestade. Deus não seria justo. É injusto eu falar que Deus vai abençoar o cristão mesmo que ele não estude, mesmo que ele não faça nada. É injusto. E Deus não pode ser injusto. Vai contra a natureza dele. Você está conseguindo entender onde a gente está chegando? Me perdoa pelo que eu vou falar, mas você tem a vida que você plantou. Mas graças a minha vida foi toda desgraçada. Então, e o que você tem feito com essa desgraça?
Por mais difícil que seja, é óbvio que tem algumas exceções, que coisas que a gente não vai conseguir entender. E realmente a gente não consegue entender, mas lá na frente Deus explica os propósitos dele. Porque a gente precisa ter confiança. Confiança que ele está no controle, confiança que ele vai fazer germinar, confiança que é ele que está no comando, confiança que ele vai dar o crescimento, confiança que obedecendo a ele vai fazer aquilo que eu quero. Por quê? Porque Jeremias 29:11 diz, porque ele é que sabe os pensamentos que tem sobre nós. E ele fala pensamentos de paz e não é de mal, para vos dar o fim que desejais. Quando Asaf consegue adentrar na presença de Deus, ele consegue entender qual o fim dos maus. Quanta gente com tanto dinheiro, mas tanto dinheiro que a gente pode dizer, só tem dinheiro. Não tem paz, não tem tranquilidade, não tem amor. Quanta gente com tanto dinheiro que quando morre, tem que pagar pessoas para ir no enterro porque não vai ninguém. Tanta gente com tanto dinheiro que não entende que muitas das vezes essas portas estão abertas. São apenas algemas para te deixar tão preso, para que quando você perceba, você já está longe demais, difícil demais, e que o trajeto para voltar é longo demais. Tanta gente tão presa que não consegue entender que muita fama são algemas. Eu tenho uma análise sobre isso no blog. Algemas. A fama se torna algemas, o dinheiro se torna algemas. Muito dinheiro, mas não posso sair de casa. Muita, sabe? É muita mulher, é muito dinheiro, muitos homens, muita fama, muito. E eu tô preso. Se Jesus veio para nos deixar livres, muitas coisas estão nos prendendo. Até que chegue o grande dia. O julgamento não é lá na eternidade, o julgamento é aqui. O julgamento é aqui. Porque a Bíblia fala que quando a gente morrer, fechou os olhos, abriu os olhos, quem é que vai te receber? Os anjos do Senhor ou uma tremenda agonia e o maligno? Não tem como você escolher depois da morte, você tem que escolher aqui. E essa escolha aqui, ela não é uma escolha de falar, ela é uma escolha de viver. Porque muitas das vezes a gente fala, e eu falo muito isso com as meninas, é a resposta falada ou a resposta vivida. Porque a resposta falada é aquilo, Senhor, eu vou te servir, mas a resposta vivida é, cadê as renúncias? Ele continua, Asaf continua e fala, no entanto estou sempre contigo, eu nunca estou só. E tu me seguras pela mão, você tem proteção, segurança. Tu me guias com os teus conselhos e no fim me receberás com honras. Aquele que é guiado por Deus, aquele que é guiado por alguém, não anda por onde quer, anda por onde é direcionado. Não faz apenas o que quer, mas faz aquilo que é direcionado. E no final é recebido com honra. Aonde você vai ser recebido? Você precisa definir aqui. Porque todo o dinheiro que você tem só funciona aqui na terra. O seu dinheiro não é nada lá no céu. O seu dinheiro não é nada na posteridade. O seu dinheiro não é nada depois da sua morte. A questão é que às vezes a gente fica pensando que, Grazi, mas eu não acredito em outra vida. Tudo bem, tudo bem. Você não acreditar é um direito seu. A questão é que se tudo isso aqui for apenas um delírio, eu não perdi nada. Mas se tudo isso aqui for de verdade, você perdeu a eternidade. Pensa nisso. Não adianta ficar plantando sementes aos seus olhos boas se você não vai continuar regando, adubando e podando essa semente. E também não adianta você não querer escolher a semente porque a nossa natureza é má, então obviamente todas as suas sementes estão sendo ruins. Mas deixa eu só te falar mais uma coisa. Eu fiz um estudo e ele baseava-se que nós temos um crescimento profissional, mais ou menos, até os nossos 40 anos de estudo, busca. Quanto mais você se aprofunda, mais valorizado você vai ser no seu conhecimento após os 45 anos. Mas, ao mesmo tempo, quando eu estagno, eu paro de estudar, de buscar o conhecimento, dos meus 45 a ladeira abaixo. E eu tenho visto isso muito real. Então eu quero aproveitar esse vídeo para te alertar. Não pare de estudar. Não entre por essa lógica de que eu preciso curtir a vida agora. Porque você não vai morrer amanhã.
E o que você vai viver amanhã vai ser a consequência do que você plantou hoje. Então, viva assim, porque a gente nunca sabe o grande dia, o dia que você vai ser chamado à presença do Rei. Mas não se esqueça que se você não for, você vai continuar aqui na Terra. E a pior coisa que tem é você depender dos outros, sabendo que a Bíblia está sendo realizada a cada dia, quando ela fala que o amor de muitos está esfriando. Então você precisa entender que se você não plantar coisas boas, se você não fizer por você, Deus não poderá fazer. Por quê? Porque Ele é justo. E Ele só pode te dar a medida daquilo que você mesmo planta. Então, vamos aprender que está na hora da gente refletir que a culpa não é dos outros, a culpa é nossa. A gente precisa estar no santuário, a gente precisa estar dentro do templo para a gente poder contemplar o fim das pessoas e entender que as direções que Deus dá são as melhores possíveis. Fica com essa palavra, volta assim que puder. Que Deus te abençoe. Se você quiser, me acompanhe na rede social, porque você sabe que lá eu estou mais frequente, até para ser mais rápida. E que esse vídeo fale ao seu coração. A palavra é confiança. Toda a Bíblia se resume no quanto você confia naquilo que Ele falou, naquilo que Ele é, naquilo que Ele pode fazer. A palavra é confiança. Se você chegou até aqui, escreve confiança nos comentários para eu ter essa ciência de que tem alguém aqui me ouvindo. E que o Senhor te abençoe. Que essa sua semana seja uma semana de paz, de vitória e de bênção, de introspecção e de mudança de pensamento pela palavra. Que Deus te abençoe. Paz.